Olá, boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou o reajuste salarial de toda a esfera política federal. Os aumentos atingem de ministros até o presidente da República. O salário será mais de 15 vezes maior que a renda média dos cidadãos brasileiros. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Há anos, o aumento salarial no Brasil tem sido discutido por todas as parcelas da população. Para 2023, o salário mínimo será pago com um valor de R$ 1.320, um aumento de R$ 108. Esse aumento até parece relevante comparado com o dos anos anteriores, porém, não chega nem perto do que os políticos que tocam o Brasil na capital federativa terão em 2023. Hoje, são de R$ 30.934 e terão um aumento de quase 50% de seu salário. Ou seja, eles passarão a ganhar R$ 46.366. Esse acréscimo salarial foge do padrão brasileiro de aumento de renda para a população. Na tentativa de amenizar os custos para a federação, o reajuste será feito gradativamente a partir de janeiro de 2023. Assim, nessa data, eles receberão R$ 39.293,32. Já no dia 1º de abril de 2023, o salário salta para R$ 41.650,92. O próximo aumento está previsto para o dia 1º de fevereiro de 2024, quando os parlamentares, deputados, presidente e vice passarão a receber R$ 44.008,52. O último acréscimo terá o seu início no dia 1º de fevereiro de 2025, quando, de fato, o salário chegará aos R$ 46.366. Segundo o Congresso Nacional, os aumentos terão um impacto de R$ 2.500 bilhões no orçamento de 2023. O montante já estava previsto no projeto do orçamento do próximo ano. Chegou ao fim a greve dos pilotos e comissários de voos que afetou os principais aeroportos do país na última semana. A decisão foi anunciada ontem, domingo, pelo sindicato da categoria. Após 5 dias de paralisação, os pilotos e comissários de voos aceitaram uma nova proposta das companhias aéreas e encerraram a greve. A paralisação impactou alguns dos principais aeroportos do país. A informação foi confirmada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. O sindicato informou que cerca de 70% dos trabalhadores aprovaram a nova proposta de convenção coletiva, que prevê reajuste de 6,97% nos salários fixos e variáveis, e também a definição do horário de início das folgas e indenização por descumprimento por parte das empresas. A greve por melhores salários e condições de trabalho ocorreu diariamente entre segunda e sexta-feira da semana passada, por 2 horas diárias, entre as 6 e as 8 horas. O movimento em 9 importantes aeroportos do país gerou centenas de atrasos de voos e diversos cancelamentos. No sábado, a greve foi suspensa para análise da proposta enviada pelas companhias aéreas. A votação foi encerrada ao meio-dia deste domingo e a proposta foi aceita. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que irá reduzir o imposto sobre herança de 4% para 1%, que ainda deve ser sancionado pelo governo do estado. Caso aprovado, São Paulo terá o tributo sobre heranças e doações mais baixo do país. Economistas alertam que o preço da gasolina pode chegar até R$ 7,00 em janeiro. O motivo é o fim do teto do ICMS cobrado sobre os combustíveis. O preço médio da gasolina comum nos postos de combustíveis do Brasil começou o ano em R$ 6,63 e deve terminar 2022 em R$ 4,93, segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural. A variação é de 25,6%. O preço do combustível atingiu o pico no final do primeiro semestre, mais precisamente no fim de maio e início de junho.
quando a média nacional atingiu R$ 7,28. O menor valor foi registrado em outubro, quando a média do litro custava R$ 4,89 no país. E o principal motivo foi a redução da alíquota do ICMS nos estados. Mas economistas alertam que a volta dos tributos estaduais deve elevar novamente o preço da gasolina. E o combustível pode voltar ao patamar dos R$ 7,00 em janeiro de 2023. Quando tem início o fim da isenção do ICMS. A proposta aprovada em junho considerou os combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo como bens essenciais. E por isso a alíquota do ICMS cobrada não pode passar de 18%. Mas a medida vale só até o fim de 2022. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completou 10 meses, também tem contribuído para a redução da produção mundial. Ano novo chegando e com ele algumas contas além das convencionais, como o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O IPVA calculado sobre o valor do mercado do automóvel, representando em média entre 3% e 4%. Para 2023, o imposto vai pesar em média 10% a mais no bolso do motorista. O reajuste, mais uma vez, vai se dar por conta do aumento do preço dos veículos novos e usados. O valor da alíquota cobrada pelo imposto varia de acordo com cada estado. No Pará, por exemplo, o valor do IPVA equivale a 2,5% do valor venal do veículo. E em São Paulo, a alíquota é de 4%. E falando em São Paulo, de hoje até o dia 6 de janeiro, o rodízio de veículos na capital está suspenso. Devido ao menor fluxo no trânsito durante o período de festas de fim de ano e férias de verão, motoristas podem circular sem risco de multa por desrespeitar regras do rodízio. A pausa na restrição de circulação dos automóveis foi confirmada pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. De acordo com a Prefeitura, vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados e as demais restrições, como a zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição ao fretamento. Subiu para 50 o número de mortes provocadas pela forte tempestade de inverno que atinge boa parte dos Estados Unidos. O problema climático deve continuar causando estragos nos próximos dias, enquanto fortes nevascas impedem a passagem de veículos de emergência e milhares de viajantes não conseguem se deslocar, com cancelamentos de centenas de voos e vias intransitáveis. A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos deixou mais de 30 mortos e milhares de casas sem eletricidade no domingo de Natal, quando a neve intensa e o frio congelante atingiram partes do leste dos Estados Unidos. O clima extremo, com nevascas e temperaturas de até 48 graus Celsius negativos, levou ao cancelamento de milhares de voos e deixou estradas intransitáveis neste fim de ano. Em Buffalo, a neve passou de 2 metros de altura e houve apagões, o que impediu os serviços de emergência de chegarem nas áreas mais afetadas. 31 mortes relacionadas às condições climáticas foram confirmadas em 9 estados, entre elas 4 no Colorado e 12 em Nova York. A tempestade, de intensidade rara, atinge o país desde a noite de quarta-feira e deixou quase 1.700.000 pessoas sem eletricidade no final de semana. Mais de 2.400 voos foram cancelados no país no domingo, além de mais de 3.000 na véspera. Entre os aeroportos em que os viajantes ficaram retidos no dia de Natal estão os de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit e Nova York. Já no Brasil, esta última semana de 2022 promete ser chuvosa. O frio dos Estados Unidos vai trazer muita chuva e um forte calor para várias regiões do país. Essa diferença de clima é causada por sistemas de alta pressão que são muito parecidos com os que surgem no período de inverno no país, quando lidamos com fortes temporais e temperaturas baixas, principalmente na região sul. 17 pessoas morreram em uma nevasca que atinge o Japão desde a semana passada. Segundo autoridades, a maior parte das vítimas caiu tentando limpar a neve que se acumulou nos telhados. Segundo a Agência de Meteorologia do Japão, algumas cidades ao norte do país devem ter até 60 centímetros de neve acumulada. Só no fim de semana de Natal, o país registrou 6 mortes e mais de 90 pessoas ficaram feridas, enquanto tentavam limpar a neve ou foram atingidas por camadas de gelo que acabaram despencando. O
Os serviços de trens e aviões foram interrompidos no norte do Japão e algumas partes da área central e ocidental sofreram interrupções no tráfego. A população japonesa também está enfrentando quedas de energia. Pelo menos 10 mil residências ficaram sem luz. O crescimento da publicidade dentro do mundo digital tem impactado diretamente as empresas Meta e Alphabet. As gigantes do ramo tecnológico controlavam esse mercado, mas outras empresas têm começado a desbancar esse duopólio. As informações publicadas pelo jornal Financial Times mostram que o controle das publicidades dentro das plataformas do Facebook e do Google, redes geridas pela Meta e Alphabet, foi afetado pelo rápido crescimento das concorrentes Amazon, TikTok, Microsoft e Apple. Segundo a análise do grupo de pesquisa Insider Intelligence, a soma das participações das receitas de anúncios das controladoras deve cair 2,5 pontos percentuais, indo para 48,4% em 2022. Desde 2014, essa é a primeira vez em que ambas não detêm uma participação majoritária no mercado. A recente queda de receita representa o 5º declínio anual consecutivo da Meta e da Alphabet no mercado de publicidade digital. Atualmente, existe uma previsão para que essa queda chegue a 43,9% até 2024. A atuação de ambas diminuiu 1 ponto percentual em todo o mundo neste ano. Um dos motivos principais para essa queda é a rivalidade entre os concorrentes, que reflete em um mercado de anúncios extremamente dinâmico. A Meta enfrenta dificuldades para adaptar anúncios às pessoas por conta das novas regras do sistema iOS, ou seja, o sistema utilizado pelos aparelhos da Apple. Esse cenário teria colaborado para a queda das ações do grupo. A introdução da Amazon no mercado de anúncios digitais teve forte impacto para a Meta e a Alphabet. Em 2015, a empresa fundada por Jeff Bezos reforçou a atividade no setor e passou de menos de $1 bilhão de faturamento para 38 bilhões de dólares, cerca de 195 bilhões de reais na cotação atual. O Comando do Exército de Libertação do Povo Chinês organizou patrulhas de segurança conjuntas para o combate e exercícios conjuntos de ataque com fogo ao redor da ilha de Taiwan. Segundo informações, a China enviou mais de 70 aeronaves para a região. Segundo o coronel sênior Shi Yi, porta-voz do comando, os exercícios envolveram tropas de vários serviços e armas em água e espaço aéreo ao redor de Taiwan. Xi disse que os exercícios militares são uma resposta firme ao crescente conluio e provocações dos Estados Unidos e das autoridades da Ilha Oriental. Os comunicados dados pela assessoria do comando afirmaram que as tropas do PLA tomarão todas as medidas necessárias para defender firmemente a soberania nacional e a integridade territorial da China. E assim, nas últimas 24 horas, o governo chinês enviou 71 aviões da Força Aérea e 7 embarcações para invadirem a zona de identificação de defesa de Taiwan. Segundo o governo da ilha, esse é o maior incurso registrado até o momento este ano. De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, 47 aeronaves também cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan. Os ataques à ilha iniciaram após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionar a Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2023 na última sexta-feira. O texto prevê o empréstimo de até 10 bilhões de dólares em 5 anos para financiar armamentos e equipamentos militares para Taiwan. Assim, o Exército Popular de Libertação da China disse que o exercício de ataque era uma resposta resoluta à atual provocação dos norte-americanos. Dessa forma, o mundo vê as atividades militares chinesas como uma intimidação e, principalmente, como uma guerra psicológica destinadas a manipular a opinião pública em Taiwan.
O embate entre as regiões é de longa data, já que Taiwan possui administração própria há mais de 70 anos, mas o governo chinês reivindica a ilha como parte de seu território. 10 meses após o início da invasão das tropas russas na Ucrânia, Kiev pediu hoje que a Rússia seja excluída das Nações Unidas. A demanda não tem perspectivas de sucesso, já que Moscou pode vetar qualquer resolução como membro permanente do Conselho de Segurança. Em comunicado, o Ministério Ucraniano das Relações Exteriores disse que pediu aos Estados-membros da ONU que privassem a Federação Russa de seu status e excluíssem o país da organização. De acordo com o Ministério Ucraniano, a presença da Rússia como membro permanente com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU já estaria sendo discutida nos círculos diplomáticos. Os outros integrantes permanentes são Estados Unidos, Reino Unido, França e China. O Conselho de Segurança tem 15 membros, responsáveis por examinar as crises mundiais e aprovar sanções, assim como eventuais ações militares. Mas os 5 membros permanentes, todos com o poder de veto que podem bloquear qualquer resolução, refletem a dinâmica de poder do final da Segunda Guerra Mundial. Vários países defendem uma reforma do organismo e alguns criticam sua falta de representatividade com a ausência de membros permanentes da África e América Latina. O Conselho é impotente diante de apenas um integrante com poder de veto, como aconteceu em fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e os diplomatas se limitaram a ler declarações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu em setembro a ampliação do Conselho de Segurança para torná-lo mais inclusivo. This includes permanent seats for those nations we've long supported and permanent seats for countries in Africa. A África do Sul, a Indonésia e o Vietnã receberão 44 bilhões de dólares, cerca de 226 bilhões de reais em até 5 anos, como estímulo para antecipar a substituição das fontes de energia poluentes por energia limpa. Os países foram escolhidos baseados no reconhecimento da necessidade de acelerar o passo para atingir os objetivos estabelecidos pela ONU com relação às mudanças climáticas, a fim de evitar piores consequências. Jovens sul-africanos farão uma travessia histórica da cidade do Cabo até o Rio de Janeiro de iate. O trajeto faz parte de uma prova tradicional, mas o grupo quer aproveitar o desafio para chamar a atenção e pedir a inclusão de negros e pessoas carentes no esporte. A primeira vez que viu o oceano, Sipo Zizo Sizatu pensou que com tanta água deveria ser um lago muito grande. 2 décadas depois, o menino, que era um pastor no interior, se prepara para navegar no mesmo oceano em uma regata carregada de simbolismo, no comando de uma equipe sul-africana que pretende inspirar uma nova geração de velejadores negros. Para aqueles que não acreditavam que um cara como eu, de uma área rural, poderia velejar um navio pelo oceano até o Rio de Janeiro. Então acho que vai servir para abrir os olhos de muitos jovens por aí, que vão começar a pensar sobre fazer esse tipo de esporte. Estou muito animado e feliz pelo esporte e o time também está empolgado, mas espero que no futuro vai chegar um momento em que mais pessoas de cor façam esporte, porque agora estamos pensando em cerca de 5% ou algo assim, então queria ver mais diversidade no esporte. A embarcação Archangel deve partir em direção ao Rio de Janeiro em 2 de janeiro, como parte da 17ª edição da regata Cape to Rio, que começou em 1971, mas não é disputada todos os anos. Ele vai competir com mais de 10 barcos de 5 países, que vão viajar os mais de 6.000 quilômetros de águas do Atlântico que separam as 2 cidades. Demorou um tempo até que minha família entendesse, mas até hoje eles não têm a exata noção do que eu estou fazendo. Eles só querem saber se eu estou ganhando algo, perguntam se eu trabalho. Eu digo que sim, é trabalho. Não chamo de esporte, digo que é trabalho, aí eles aceitam. A tripulação do veleiro, composta de 4 homens e uma mulher, é a primeira totalmente formada na Academia de Vela do Royal Cape Yacht Club, criada em 2012 para ajudar no acesso de jovens de comunidades marginalizadas a um esporte dominado por brancos ricos. Com idades entre 21 e 30 anos, a tripulação do Archangel é jovem, motivada e habilidosa. Só um deles completou uma travessia oceânica, mas todos acreditam na vitória. O Hotel de Gelo da Suécia está com as portas congeladas e abertas. O local faz sucesso desde 1989 e todos os anos cativa os clientes com novos espaços e quartos.
Essa é para quem gosta de paisagens de neve e curtir um friozinho. No momento em que a América do Norte e o Japão sofrem com tempestades congelantes, a Suécia convida para uma experiência única na cidade de Jukkasjärvi, que fica localizada acima do Círculo Polar Ártico. O hotel de gelo foi reerguido recentemente com novos espaços e quartos. O local foi criado pela primeira vez em 1989 e desde então nunca mais deixou de ser construído no inverno. Como material, arquitetos e engenheiros trabalham sobre muitos blocos de gelo e neve. Os anfitriões garantem que, apesar do cenário, ninguém precisa passar frio. Para muitos casais, é a chance de dormir juntinho. Com a conquista do Tri na Copa do Mundo do Catar, argentinos fizeram fila para comprar a camisa da seleção, que agora tem 3 estrelas. A pré-venda da camisa da seleção argentina com a 3ª estrela no peito após o título na Copa do Mundo de 2022 se esgotou pouco antes do início da venda online, enquanto consumidores fizeram filas nesta segunda-feira nas lojas da patrocinadora oficial. Acordei cedo para vir comprar a camisa. A nova de 3 estrelas não chegou e a camisa de 2 estrelas também não está disponível. Sentimento de decepção, porque gostaria de comprar a camiseta para um dos meus filhos. Vou esperar. No site de vendas online da Adidas, fornecedora da Argentina, era necessário se cadastrar para entrar na pré-venda, que durou algumas horas até o produto esgotar. Nas lojas físicas, a peça não está disponível. A seleção argentina conquistou a Copa do Mundo do Catar ao vencer a França nos pênaltis e chegou ao 3º título mundial. O Congresso Nacional vai terminar o mandato atual com a melhor avaliação popular. Os deputados e senadores chegam ao final de mandato com a melhor avaliação popular. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, a satisfação dos eleitores com o desempenho do Congresso melhorou. Eleitos em 2018, os 594 parlamentares têm o trabalho aprovado por 20% da população, segundo o Instituto. Na última pesquisa, feita há 5 meses, o índice para bom e ótimo era de 12%. Por outro lado, 26% dos entrevistados ainda mostraram rejeição ao trabalho do Legislativo Nacional, o que representa uma queda acentuada em relação ao último levantamento, quando o índice era de 39%. Os números também são melhores do que os registrados nas últimas 2 legislaturas, encerradas em 2014 e em 2018. Essas, aliás, foram as mais mal avaliadas na série histórica realizada pelo Datafolha. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de dezembro, com 2.016 pessoas de 126 municípios brasileiros. Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central, a expectativa para a inflação deste ano reduziu, mas acabou subindo nos próximos 2 anos. Para este ano, a projeção do índice de preços ao consumidor amplo caiu de 5,76% para 5,64%. Já para o ano que vem, subiu de 5,17% para 5,23%. A Justiça Federal liberou o lote mensal de atrasados do INSS. Ao todo, os tribunais regionais federais receberam R$1,6 bilhão para pagamentos de beneficiários com ações atrasadas de até R$ 72.720 emitidos pela Justiça em novembro. O montante será destinado à indenização de mais de 82 mil processos. Para ter direito ao pagamento, a ação precisa ter sido encerrada sem possibilidade de recursos do INSS após o trânsito do julgado. Os pagamentos serão realizados em contas da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, de acordo com o calendário de cada TRF responsável pela ação. 5 municípios brasileiros nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Pará terão eleições suplementares no início do ano que vem, após os prefeitos eleitos em 2020 terem perdido o mandato devido a cassações determinadas pela Justiça Eleitoral. As eleições ocorrerão no dia 5 de fevereiro nos municípios cearenses de Palhano, Iguatu, Pacujá e em Viseu, no Pará. Já em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, o pleito será no dia 5 de março. De acordo com uma portaria do TSE, as eleições podem ser agendadas para o dia 15 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março, 2 de abril, 7 de maio, 4 de junho, 2 de julho, 6 de agosto,
3 de setembro, 1º de outubro, 12 de novembro ou até mesmo no dia 3 de dezembro. As eleições terão início às 8 horas da manhã e terminarão às 5 horas da tarde, de acordo com o horário local oficial. Nesse ano, 28 municípios brasileiros tiveram eleições suplementares. Os novos eleitos ocuparão o cargo até o dia 31 de dezembro de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o índice de confiança do consumidor cresceu 2,7 pontos neste mês de dezembro. Após ter 2 meses seguidos de queda, a alta é influenciada pela melhora na expectativa referente aos próximos meses. Um estudo publicado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal de Minas Gerais retratam um cenário preocupante no Brasil. Isso porque as mortes causadas pela pandemia deixaram mais de 40 mil crianças e adolescentes órfãos de mãe. Para os autores da pesquisa, houve atraso na adoção de medidas necessárias para o controle da doença e isso provocou grande número de mortes evitáveis. As fontes de dados utilizadas foram o Sistema de Informação sobre Mortalidade em 2020 e 2021 e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos entre 2003 e 2020. O estudo alerta para um ponto social importante, já que essas crianças e adolescentes necessitam com urgência da adoção de políticas públicas intersetoriais de proteção. Isso porque, ao considerar a crise sanitária e econômica instalada no país, com a volta da fome e o aumento da insegurança alimentar, é urgente a mobilização da sociedade para a proteção da infância, com atenção prioritária a este grupo de crianças e adolescentes que perderam suas mães em decorrência da Covid-19. O dado sobre órfãos é uma parte da análise dos pesquisadores sobre a mortalidade causada pela pandemia em toda a população. Outro ponto destacado pelo estudo é que a Covid foi responsável por mais que 1/3 de todas as mortes de mulheres relacionadas a complicações no parto e no nascimento. Os pesquisadores calculam que em 2020 e 2021, a Covid-19 foi responsável por quase 1/5 de todas as mortes registradas no Brasil. Durante o pico da pandemia, em março de 2021, o país chegou a contabilizar quase 4 mil óbitos pela doença por dia, número que supera a média diária de mortes por todas as causas em 2019, que foi de 3.700. Desde ontem, a Comissão Nacional de Saúde da China deixou de divulgar os números diários de Covid-19 no país. Somente os dados relevantes serão informados para referência e pesquisa. O órgão não especificou os motivos da mudança e qual a frequência será feita a divulgação. A China enfrenta um novo surto da doença desde o início de dezembro, depois de flexibilizar restrições após protestos contra a política de zero Covid no país. Nos primeiros 20 dias do mês, é calculado que até 248 milhões de pessoas, ou cerca de 18% da população chinesa, tenham sido infectadas pelo coronavírus. Se o número for confirmado, a taxa de infecção superaria o recorde diário mundial de cerca de 4 milhões, estabelecido em janeiro de 2022. E, ao mesmo tempo, a partir de 8 de janeiro, o governo chinês deixará de exigir quarentena para viajantes que chegam ao país. Passageiros usando máscaras lotaram os metrôs em Pequim e Xangai. As duas maiores cidades da China buscam conviver com a Covid-19, enquanto profissionais de saúde na linha de frente lutam para lidar com milhões de novas infecções. As ruas movimentadas contrastam com o cenário de abril e maio, quando quase ninguém saía de casa. Após 3 anos de duras restrições contra o coronavírus, o presidente chinês Xi Jinping descartou a política sanitária rígida de Pequim em 7 de dezembro, diante de protestos e em meio a um surto crescente. O vírus agora está se espalhando sem controle por todo o país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Os médicos dizem que os hospitais estão sobrecarregados, com 5 a 6 vezes mais pacientes do que o normal, a maioria idosos. A China é o último grande país a passar a tratar a Covid-19 como endêmica.
suspendendo os bloqueios e quase todas as outras restrições à vida cotidiana. Suas medidas de contenção desaceleraram a economia de 17 trilhões de dólares para sua taxa de crescimento mais baixa em quase meio século, interrompendo as cadeias de suprimentos globais e o comércio internacional. Um grupo de 12 pesquisadores brasileiros ficará 40 dias na Antártica para estudar danos ambientais. É a maior expedição brasileira no continente gelado. A expedição foi iniciada no início desse mês. Os pesquisadores foram divididos em 3 grupos que estão acampados em 3 locais diferentes. O primeiro deles está na Galeria Ilha Pini, o segundo no módulo Criosfera 1 e o terceiro onde será instalado o módulo Criosfera 2. Todos os pontos estratégicos estão a quase 700 quilômetros de distância de um para o outro. De acordo com informações preliminares divulgadas pelos pesquisadores, a equipe já abriu um poço de 90 metros de profundidade, que servirá como estudo nos próximos 200 anos. Um dos objetivos da expedição também é instalar o módulo Criosfera 2, que será um laboratório 100% automatizado e ampliará a coleta de dados ambientais, incluindo informações meteorológicas e sobre a química atmosférica. Embora criado com tecnologia brasileira, o módulo para coletar dados do clima e da concentração de dióxido de carbono foi transportado de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, há cerca de 10 dias em um avião cargueiro apto para a região gelada. Nos próximos dias, um trator polar vai cruzar cerca de 180 quilômetros entre a pista de pouso no gelo até o local da instalação. A expedição conta com a participação de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Pará e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As atividades integram o Programa Antártico Brasileiro e a 41ª Operantar, coordenada pela Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar. Até o momento, a operação já custou 3,5 milhões de reais. Esse valor foi financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pela financiadora de estudos e projetos, por meio dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Florianópolis é o destino mais procurado pelos turistas no Brasil para 2023. Florianópolis lidera o ranking das cidades brasileiras mais buscadas para hospedagem em 2023 na plataforma de aluguéis temporários Airbnb. A capital de Santa Catarina também está entre as 7 primeiras cidades do mundo mais buscadas no site. Porto Seguro e Salvador, na Bahia, também aparecem no topo da lista. Para o ranking, a plataforma se baseou nos check-ins feitos entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2022. Os dados foram considerados uma amostragem para o mesmo período de 2023 e, de acordo com a Prefeitura, esta temporada deve ser a maior dos últimos 10 anos. As praias da capital catarinense aguardam mais de 500 mil de turistas nessa temporada de verão. A Oxford Street de Londres, na Inglaterra, ficou movimentada com as liquidações do Boxing Day pela primeira vez após o período de restrições da Covid. Enquanto milhares de compradores passaram o dia indo de loja em loja em busca de pechinchas, muitos admitem que o aumento do custo de vida foi um motivo para pensar 2 vezes antes de gastar. Você já ouviu falar do Boxing Day? O termo é utilizado no Reino Unido e em muitos países anglófonos para designar um feriado secular comemorado no primeiro dia útil após o Natal, ou seja, este ano em 26 de dezembro. A data tradicional é uma ocasião de grandes liquidações, sendo uma das mais movimentadas para o comércio onde é celebrada. Na famosa Oxford Street de Londres, milhares de compradores procuram pechinchas, mas muitos pensaram 2 vezes antes de gastar por causa da alta do custo de vida. Sim, definitivamente sim. Tenho sido mais cauteloso este ano para gastar, mas de qualquer forma, vou comprar se realmente valer a pena. Na verdade, estou bastante surpresa com tantas pessoas aqui, mas acho que em um dia normal, a Oxford Street é mais movimentada do que isso. No Boxing Day, se não houvesse greve de trem e o custo de vida, acho que esperaria muito mais gente.
O Boxing Day tem destaque no esporte por ocorrer neste dia uma rodada completa de todas as divisões do futebol britânico. E falando em compras e gastos, nesta última semana de 2022, pós-Natal e também de muitos presentes, consequentemente, entramos na fase das trocas. Afinal, nem todos agradam ou o tamanho pode estar errado. Mas ao chegar na loja, você sabe quais são os seus direitos? O recomendado, então, é, antes de fazer a compra do presente, que o consumidor se informe sobre a possibilidade e as condições para trocar o produto. Por exemplo, manter a etiqueta, apresentar o cupom fiscal ou o cupom de troca. Mas na prática, as empresas trocam na tentativa de fidelizar o cliente. De qualquer forma, o Procon de São Paulo recomenda que nas peças de vestuário é fundamental manter a etiqueta do produto para a troca. E quando ela for realizada, deverá prevalecer o valor pago pelo produto, mesmo quando houver liquidações ou aumento de preço. No caso de problemas aparentes, o consumidor tem garantia de troca de 30 dias para bens não duráveis, como alimentos, roupas, calçados. Já o prazo sobe para 90 dias para bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis. Já quando o efeito é oculto, isto é, ele se manifesta apenas com a utilização do produto, mas não é decorrente do seu desgaste natural, o prazo é de 30 ou 90 dias e se inicia a partir da identificação do problema. Já nas compras feitas pela internet, o consumidor pode desistir da compra. O chamado direito de arrependimento pode ser exercido em até 7 dias depois da data de aquisição ou do recebimento do produto. Para isso, é importante que o consumidor formalize a desistência por escrito e, se já tiver recebido o produto, deverá devolvê-lo, tendo direito a receber de volta o valor pago. O Brasil deve receber de 30 a 50 ararinhas azuis vindas da Alemanha em 2023. A iniciativa faz parte de um projeto de reintrodução da espécie na caatinga brasileira, 2 décadas depois de ser considerada extinta na natureza. O projeto deu seus primeiros passos em 2020, quando um grupo de 52 ararinhas azuis vindas de um criadouro alemão chegaram em Curuçá, na Bahia. Foi a partir daí que o governo brasileiro criou unidades de conservação ambiental para garantir a proteção e o habitat natural desses animais da natureza. No local também foi construído um enorme recinto de adaptação para que as ararinhas reaprendam a viver soltas na natureza. O projeto já está sendo um sucesso. Em junho desse ano, as primeiras 8 aves foram reintroduzidas ao seu habitat natural. Já no dia 10 de dezembro, outras 12 foram soltas. A ideia dos idealizadores é soltar 20 aves por ano durante os próximos 20 anos. Até o momento, cerca de 30 ararinhas são mantidas no cativeiro, na sede do projeto em Curuçá. Mas a principal fonte de animais para a reintrodução continua sendo o criadouro alemão, que enviará novamente novas aves ao Brasil. Para a chegada dessa nova leva, vinda da Alemanha, os pesquisadores aguardam a liberação da vigilância agropecuária do Brasil, devido a um surto de gripe aviária que atinge a Europa. Caso tudo ocorra bem, em pelo menos um mês, o Brasil contará com novas presenças ilustres em sua fauna. A grande preocupação dos fundadores do projeto é a dificuldade da espécie em sobreviver na natureza. Quando soltas, elas sofrem com a ação de predadores. Para se termos uma noção, das 20 ararinhas azuis soltas, 3 foram mortas por aves de rapina. Além disso, ainda existe o risco de dispersão para áreas onde os pesquisadores não conseguirão monitorá-las, e também da ameaça de sua captura por traficantes. Na hora de escolher um cachorro, muita gente leva em consideração a raça e possíveis tamanhos que se adequem ao que você pode oferecer. Em apartamento, um pequeno, numa casa, um maior. Só que em algumas situações é possível que um equívoco aconteça e aquela frase, "esse não cresce muito", se torne uma grande surpresa. Alguma vez você já foi enganado?
Te falaram uma coisa e fizeram outra? Bom, o Juan Vitor, de 20 anos, caiu num golpe e decidiu dividir sua história nas redes sociais. Ele decidiu adotar um cachorro na intenção de ser um companheirinho para o seu outro cachorro da raça Golden Retriever. Eu disse companheirinho, ou seja, um pequeno companheiro. Porque foi o que disseram a Juan, que esse não cresce. Mas não foi o que aconteceu. No quesito amizade, Bolt e o Golden deram certo. Mas a cada mês, Juan percebeu que no terceiro, Bolt estava o dobro do tamanho que no mês anterior. Por gostar muito de cachorro, Juan foi registrando as mudanças de Bolt, despretensiosamente, porque no final, ele registrou, na verdade, o quanto o cachorro mudava de tamanho. Bolt, na verdade, é da raça pastor alemão suíço, considerado um ótimo cão de guarda, fiel, brincalhão e de raça grande, claro. Juan não pôde fazer mais nada a não ser aceitar esse engano. Os registros de crescimento de Bolt ao longo dos meses renderam mais de 2.400.000 visualizações, 406.000 reações e milhares de comentários. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Um ótimo fim de noite e início de semana para você. E amanhã eu te espero ao vivo. Tchau.